Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade à disciplina Planejamento e Controle da Manutenção. Hoje nós vamos falar aqui sobre o programa, a metodologia 5S utilizada na organização do setor de manutenção das empresas. Esta aqui vai ser a aula de 19 a 22. Bons estudos! Então, iniciando aqui a aula de 19 a 22 do Planejamento e Controle da Manutenção, né? Vamos comentar sobre a metodologia da qualidade 5S, também chamada de Programa 5S. O 5S é uma metodologia da qualidade que tem o objetivo a organização e a eficiência no ambiente de trabalho de uma empresa, principalmente as empresas industriais, né? E esse sistema é amplamente utilizado na área de manutenção industrial. Então, a metodologia 5S é um dos primeiros passos para a implantação da qualidade num ambiente industrial. Como a gente está vendo aqui nessa foto, né, é um ambiente industrial que tem máquinas aqui, né, com instalações elétricas. Então, vocês observem aqui a limpeza, a organização desse setor aqui, dessa empresa industrial. Então, essa foto mostra um exemplo de um setor de uma empresa industrial que foi aplicado a metodologia 5S. Realmente um diferencial, né? Parece até que é um ambiente que não é um ambiente industrial, né? Então, tudo demarcado, as faixas de segurança, né? Tudo organizado, tudo padronizado, né? Então, nós vamos comentar sobre isso nessa aula de hoje. A metodologia 5S, né, o programa 5S, envolve 5 palavras japonesas iniciadas com a letra S, que traduzidas para o português, adicionada a palavra senso, né, para transmitir uma melhor compreensão. Então, o programa 5S ele foi desenvolvido lá no Japão, quando as empresas japonesas começaram a desenvolver a qualidade. Lembra que eu falei numa aula anterior sobre 2 engenheiros americanos que foram para o Japão, lá isso há 70 anos atrás, né, para implantar a qualidade. Então, naquela época, né, os engenheiros Demi, Juran, o engenheiro japonês Ishikawa contribuíram para o desenvolvimento desse programa 5S lá no Japão. E com isso foi possível as indústrias japonesas, né, terem um grande desempenho de qualidade de produtividade. E o 5S foi um grande influenciador nesse desenvolvimento das indústrias japonesas, né, desde aquela época. Então, na realidade, as 5 palavras é essa aqui em japonês, né? Seiri, Seiton, Seisu, Seikitus e Shikituki. Então, essas são as palavras no idioma japonês, né? Elas foram traduzidas depois para o idioma inglês e depois para o idioma português, né? Então, é importante, nós vamos ver o que significa aqui em português, mas é importante ter essa ideia por que chama 5S, né? Porque vocês vão ver, evidentemente, que traduzindo para o português não vai começar com S, né? Então, por isso que deu origem ao nome 5S, das 5 palavras no idioma japonês, coincidentemente começadas com S. Então, como eu estava comentando no slide anterior, o programa 5S, né, a metodologia 5S, está ligado com organização, com limpeza, né, com autodisciplina. Então vamos ver o significado aqui. A ordem aqui é importantíssima também no 5S, tá? A ordem. Então o Seiri, que é o primeiro senso, está ligado com utilização e descarte de materiais. A gente vai explicar melhor no slide mais à frente. Então o 1 é utilização e descarte. O 2, que é o Seiton,
está ligado com arrumação e organização, ou seja, o Seito em japonês significa arrumação e organização, assim como o Seiri significa utilização e descartes. O terceiro senso, que é o Seizo em japonês, significa limpeza. O quarto senso, que é Seikutsu, é padronização, normalização. O 5, que é o Shiktuki, é a disciplina. Agora, não é a disciplina individual, é a disciplina técnica, né? Cumprir as normas da empresa, cumprir o procedimento operacional, né? Então, aqui é só para vocês terem uma ideia, né? O significado em português dos 5S em japonês, né? Nós vamos ver agora à frente, com detalhes, né? O que é utilização e descarte, o que é arrumação, organização, limpeza, padronização e disciplina, ok? Aqui, né, nesse slide está mostrando um diagrama, né, que é muito usado nas empresas com os 5 sensos, né, os 5S. Tá lá o Seiton, organização, o Seiso, a limpeza, o Seikutsu, a padronização, o Shiktuki, a disciplina, né? Então, é muito comum nas empresas ter esse diagrama aqui, né, para mostrar que o 5S envolve, né, esses 5 fatores aqui, né, dentro do programa. E lá na empresa, quando há a implantação disso, principalmente na área de manutenção, tem que começar nessa ordem, né? Nessa ordem aqui, ó, né? O 1 que é organização, o 2 que é limpeza, 3 que é padronização, etc. Tá? Então, só para ter uma ideia de como que o 5S é colocado em forma de diagrama. Tem um outro diagrama também, mas é só mesmo para você ter uma visão, como algumas empresas colocam lá, né, numa gestão à vista, né, no ambiente de manutenção da empresa. É um outro diagrama aqui do 5S, né, com outra disposição, né, o Seiri, senso de utilização, o Seiton, senso de organização, o Seiso, senso de limpeza, o Seikutsu, senso de padronização, o Shiktuki, senso de disciplina, né? Então, o importante é guardar aqui em português, né? Se bem que algumas empresas aqui no Brasil usam, né, o nome original em japonês, né? Mas a maioria usa aqui traduzido mesmo. Bom, nós vamos ver aqui então, né, com mais detalhe, o significado, né, dos 5 sensos, né, do programa 5S. Então é o seguinte, é muito comum quando numa empresa, né, às vezes ali, principalmente na manutenção, porque principalmente quando é a manutenção corretiva, tem que ter, vamos dizer, aquele corre-corre ali para apagar o incêndio, para resolver, e naquilo ali ferramentas ficam fora de lugar, instrumentos ficam fora do lugar, sobras de cabos elétricos fica espalhada no setor, né? Então, o 5S é exatamente para disciplinar isso, né? Exatamente para organizar melhor o setor, né? O ambiente lá da manutenção elétrica, né? É usado também na manutenção mecânica, né? Não é só na área elétrica. Então, vamos ver aqui ó, o primeiro senso, que é o Seiri. Então, a gente viu ali que significa em português utilização e descarte, né? Então, aqui, ó, essa etapa envolve a identificação e separação dos itens necessários, ou seja, os itens úteis lá no setor, na bancada de manutenção elétrica, né? E os desnecessários, aqueles itens inúteis, né? Se a gente for ver aí pode acontecer de lá numa bancada de manutenção elétrica, na oficina, tem alguma ferramenta, algum instrumento que raramente é usado e fica ali em cima da bancada, né? Tem lá um monte de cabo elétrico lá que não vai ser usado e está lá em cima do armário. Então, quando vai iniciar o programa 5S, né? A equipe da manutenção elétrica vai fazer essa separação, esse descarte, né, daquilo que não precisa ser usado, mas que está ali impactando o trabalho, né? Então, esse primeiro senso, né, nós vamos deixar lá no setor de manutenção, na nossa bancada de trabalho, no nosso armário de trabalho, no nosso
carrinho de instrumentos e ferramentas, né? Só os itens necessários, né? E descartar os desnecessários. O que é descartar? Né? Não é deixar dentro da gaveta, colocar dentro da outra gaveta, é tirar, disponibilizar, jogar fora, né? Passar para um outro setor que precisa, né? Então vamos continuar aqui, né? Essa etapa então envolve a identificação e separação dos itens, né? Úteis e os itens inúteis, né? Que estão ali no local de trabalho, lá na manutenção. Então, na manutenção industrial, isso significa eliminar ferramentas, sobras de cabos elétricos e documentos que não são usados regularmente, permitindo um ambiente mais limpo e eficiente, né? Então, esse é o primeiro item do 5S. Depois, né, a gente vai fazer um exemplo, né, de aplicação para vocês entenderem melhor. Aqui eu estou vendo só a teoria, mas não preocupa não que tem uns nomes aqui diferentes, né, como o senso aqui no idioma japonês, mas isso na hora que a gente for ver o exemplo, tá, vai ficar bem mais fácil de vocês entenderem. Então, ainda aqui no significado, ainda no primeiro senso, né, que é o seiri, que é a utilização e descarte. Então, aqui é só uma figura aqui para exemplificar, né? Então, lá na oficina, né, nós vamos ver exatamente o que a gente precisa e vamos descartar o que nós precisamos. Agora, descartar não é colocar num cantinho aí, não. É tirar do ambiente. Isso vai para o lixo, vai para uma outra área que precisa, mas no ambiente da manutenção não vai ficar mais aquilo que a gente não usa, porque vai juntando, né? É muito comum lá na nossa casa, né? Aquela gaveta que a gente tem lá no armário da nossa casa, na cômoda da nossa casa, a gente juntar uma papelada, alguma coisa que a gente não usa, né? Que a gente usou 6 meses atrás, 1 ano atrás. Então a gente pode fazer esse seiri, utilizações, lá naquela gaveta da nossa casa também, né? Na nossa mesa lá de trabalho que a gente tem até na nossa casa, né? Mas porque o 5S pode ser feito até dentro da nossa própria casa, não precisa ser só lá na empresa. Então aqui essa figura aqui, né? Dá para ilustrar, né? Então o técnico aqui, ele separou lá os itens que são úteis para ele, né, que ele vai usar constantemente, e separou para descartar os itens inúteis, né? Então, aí vai ficar até dar mais espaço, vai ficar mais organizado, né? Então, aqui, ó, separar o necessário do que não é. Então, isso aqui é o primeiro senso, né? Bom, continuando aqui no significado do senso do programa 5S, o segundo senso, né, em japonês, que é o seiton, em português é arrumação e organização. Então, o primeiro item foi o descarte, né? O descarte. Agora, depois que eu descartei, eu vou organizar e arrumar aquilo que sobrou, aquilo que vai ser útil para nós, né? Então, tem que arrumar, porque não adianta eu separar, deixar o que eu vou utilizar, se ficar tudo desorganizado lá em cima da bancada de trabalho, né? Então, o segundo momento é arrumar e organizar. Então, vamos ver aqui, ó. Após feito o descarte, né, daquilo que a gente não vai precisar, daquelas ferramentas, acessórios inúteis que estava lá no setor de manutenção, né, os itens necessários devem ser organizados de forma que sejam facilmente acessíveis, né, para no momento que eu vou precisar. Isso inclui etiquetar as ferramentas, etiquetar os componentes de reposição, né? Os componentes elétricos de reposição que a gente sempre precisa de ter ali para substituir, como o disjuntor, né? Fusíveis, né? Colocar lá organizado numa determinada compartimento, numa determinada gaveta, não misturar disjuntor com fusível, né? Então, criar um sistema de armazenamento, né, que vai minimizar o tempo gasto a buscar por materiais durante a atividade de manutenção. É comum, às vezes, você ir lá no armário de ferramentas e estar procurando lá onde é que está lá o alicate de bico, né? Até achar, porque está desorganizado. O alicate de bico está escondido, está debaixo lá de outra ferramenta, né? Então, a hora que a gente organiza lá no armário, vai ficar fácil de quando eu precisar, né? Lembrando que a manutenção corretiva elétrica é sempre emergência, né? A gente não pode perder tempo. Então, o segundo senso Seiton, que é arrumação e organização, vai contribuir com isso.
Então, ainda aqui no segundo item, que é o Seiton, né, arrumação e organização, então uma figura aqui só para ilustrar, né? Então a gente vai organizar, né, lá no setor com a equipe lá da manutenção, a organizar cada coisa no seu devido lugar, né? Um lugar só para guardar fusíveis, outro lugar para guardar disjuntores, outro lugar para guardar relé, né? Outro lugar para guardar contatores, um outro lugar para guardar os cabos, né? Elétricos lá de comando elétrico, que tem uma seção mais fina, né? Um outro compartimento para guardar os cabos de uma seção mais grossa, né? Por exemplo, 4 milímetros quadrados, né? Um compartimento para guardar as ferramentas, né? Alicate de corte, né? Chave de fendas, né? Não misturar. E ainda ter lá um manualzinho com legenda para saber onde que está alguma coisa, né? Ou vai escrever aqui, etiquetar no compartimento. Então vai ficar tudo organizado, né? Não aquela bagunça lá em cima da bancada, dentro da caixa de ferramenta, dentro do carrinho de ferramenta, né? Então o lema, né, do Seiton é cada coisa em seu devido lugar. Então, dando continuidade aqui dos 5 censos, né, do programa 5S, o 6, né, que é o terceiro censo, né, é limpeza. Então, 6 japonês é limpeza. Então, a limpeza é fundamental, né? Não só em restaurante, em hospital, né? No setor de manutenção elétrica é fundamental também a limpeza. E isso foi comprovado lá nas empresas japonesas, né, quando estavam implantando a qualidade. Aliás, o programa 5S é o primeiro passo antes de implantar qualquer metodologia de qualidade na área de manutenção. A limpeza do ambiente de trabalho é fundamental para a prevenção de falhas e para garantir a segurança na área da manutenção, né? Então, no setor de manutenção, né, essa etapa aqui, que é a terceira etapa de limpeza, né, implica em manter os instrumentos, as ferramentas e os equipamentos em boas condições de uso, para evitar a contaminação e o desgaste prematuro da ferramenta, do instrumento, né? Um instrumento, mesmo que seja lá o multímetro ou o osciloscópio, né? Ele precisa de estar sempre limpo, né? Livre de poeira, né? Não pode acumular. Então, essa limpeza não é a limpeza do chão, né? É a limpeza da bancada, do ambiente de trabalho. Claro que envolve também o piso, né? Mas é dos instrumentos, que às vezes varre o piso e o instrumento fica lá todo empoeirado, né? Então, o 6 é o terceiro senso, que é a limpeza, né? E isso vai contribuir para a qualidade do serviço, né? A produtividade, né, do trabalho nosso na manutenção. Então, aqui ainda, né, comentando sobre o terceiro senso, que é o 6, é limpeza, né? Então, a limpeza, agora é claro, né? A limpeza é lá no armário, né? Lá no quadro das ferramentas, né? No material lá de descarte, né? Onde eu tenho os componentes, né? Então, é uma limpeza de modo geral, né? Não deixar acumular. Dependendo de onde está a empresa, às vezes tem empresa que ela está uma empresa da área de mineração, é uma empresa da área de cimenteira, né? Então, o que vai acontecer? Uma empresa dessa gera muita sujeira, gera muita poeira, e os instrumentos da manutenção elétrica têm que estar realmente regularmente limpo, né? Ah, mas a limpeza é o faxineiro que vai fazer. Não, o faxineiro vai fazer a limpeza lá no piso, né, no pátio da empresa, né, tal. Agora a nossa limpeza é ali no instrumento da nossa bancada, né, no instrumento de trabalho, dentro do setor de manutenção. Então, olha aqui qual que é o lema, né, da limpeza aqui no 5S. O mais importante que é limpar é não sujar, né? É não sujar. Então, descasquei, decapei lá uma quantidade de cabo elétrico, vou jogar lá na lixeira mais próxima, né? Não vou deixar aquilo ali em cima da bancada. Então, isso é mais importante, né? Ver mais uma vez aqui. Mais importante que é limpar é não sujar, ok? Então, dando a continuidade aqui no significado 5S, tem aqui o quarto senso, né, que em japonês é o Seikitus, que é a padronização, né?
padronização, normalização, né? É a mesma ideia. Então, essa etapa busca garantir que as práticas de organização e limpeza, né, que é dos itens dos censos anteriores, se torne uma rotina, né, por parte lá dos colaboradores que trabalham na área da manutenção. Isso pode incluir a criação do POP. Lembra lá quando eu comentei no aula anterior do procedimento operacional padrão? Então, o procedimento operacional padrão é uma padronização que está aqui dentro, né, do quarto censo. Então, porque a ausência do POP, como nós vimos em outras aulas, pode levar a uma falha lá durante, né, o procedimento de manutenção. Então, tendo o procedimento operacional padrão POP, vai contribuir, né, para manter, para evitar falhas no processo, né, e para manter a organização e a limpeza. Que vocês lembram que lá no POP vai estar relatado quais as ferramentas que nós vamos usar, quais são os procedimentos que a gente vai fazer quando terminar o trabalho, né? Então, o POP, o checklist, né? Algum treinamento lá para os operadores, para um auxiliar de eletricista novato que chegou na empresa, né? Um estagiário novato que chegou na empresa, não tem tanta prática. Então, isso é muito importante, né? Então, a utilização do POP, né, é um grande exemplo, né, da padronização aqui do 5S. Então aqui ainda, né, comentando sobre o quarto censo, que é a padronização, né, um bom exemplo é o procedimento operacional padrão, o POP, né, porque cada um precisa de cumprir o seu POP, né? Então, tem o POP lá para o técnico que trabalha com a parte de detectar diagnóstico lá da instalação elétrica, o outro vai cuidar da especificação dos componentes elétricos, né? Então, cada um vai ter um POP específico. Então, quando ele está cumprindo o POP, ou criando lá um POP, ele está cumprindo aqui o quarto censo do 5S, que é a padronização. Padronizar para que todos possam fazer da mesma forma e, com isso, alcançar melhor qualidade e melhor produtividade na manutenção elétrica. Então, o quinto senso é o Shiktuk, é a autodisciplina. Autodisciplina é um pouco diferente dessa disciplina que a gente fala, a criança tem que ser disciplinada, né? O jogador de futebol tem que ser disciplinado. Aqui, a autodisciplina é uma disciplina técnica, é cumprir as normas da empresa, chegar no horário certo na empresa, saber tratar bem o cliente, saber ser cordial com o colega de trabalho, né? Então é uma disciplina mais técnica, né? Que é muito importante hoje, não só para um eletricista, mas para nós que são da área técnica e até para o engenheiro, para o supervisor da área de manutenção, né? Então ela é a última etapa do 5S, né, do 5 senso. Então, essa última etapa envolve a disciplina e o compromisso contínuo com a metodologia 5S. A disciplina é a etapa-chave do programa 5S. Pode-se considerar que a partir do momento em que cada colaborador, cada técnico, cada eletricista, cada engenheiro, cada supervisor individualmente exerce a sua função no intuito de melhorar o ambiente, né, de trabalho laborativo, sem precisar de ser cobrado. Então, nós vamos seguir o POP, vamos organizar os nossos instrumentos sem precisar do supervisor vir falar com a gente, né? Então é questão aqui de atitude, né? Lembra lá quando nós vimos naquela aula anterior sobre aquele triângulo, né? Do chave, né? Conhecimento, habilidade e atitude, né? Então aqui essa autodisciplina é aquela atitude, né? É o querer fazer, né? Então é muito importante aqui esse item do 5S, porque não adianta ter o padronizado, ter tudo limpo, se o técnico que está lá no setor de manutenção elétrica não quer fazer, né? Ele não está tomando atitude positiva,
de toda a equipe, né? Então, e principalmente nós técnicos temos que dar exemplo, né? Para o estagiário, para o auxiliar de eletricista, né? Então, isso é muito importante, essa autodisciplina, que é aqui o quinto senso, né? Então, aqui ainda no quinto senso, né, a autodisciplina. Então, só para ilustrar aqui, né? Então, chegar na empresa no horário correto, sair no horário correto de acordo com as normas da empresa, respeitar os avisos que tem na empresa, né? Então, tudo isso, né, colaborar com não desorganizar o que está organizado, né? Então, tudo isso faz parte aqui da autodisciplina, né? Então, um lema aqui da autodisciplina, né, dentro do programa 5S, é a atitude, é o querer fazer, né? É o querer fazer. Então, aqui fecha, né, o significado dos itens, né, aqui do programa 5S, né? Nós estamos vendo aqui nessa aula de hoje a teoria só. Hoje não vai dar tempo, mas na próxima aula nós vamos fazer um exemplo, né? Igual eu fiz nas aulas anteriores, né? De aplicação na empresa para a gente entender melhor. Mas antes de dar o exemplo, eu tenho que passar essa teoria para você entender melhor quando nós vamos fazer o exemplo, tá bom? Bom, nesse slide aqui nós vamos comentar quais são os benefícios, né, do programa 5S na manutenção. Bom, então um benefício é segurança mais ampla durante a execução das atividades, né? Vocês naturalmente sabem que a atividade de manutenção elétrica ela pode ser até fatal, né? Trabalha com alta tensão, trabalha ali sempre sob pressão, o cliente lá interno querendo, perguntando que hora que a máquina vai funcionar, que hora que nós vamos terminar o trabalho, né? Então, o ambiente estando limpo, estando organizado, né, vai favorecer essa segurança, né? A redução de falhas, né? As falhas, a maioria das falhas são humanas, né? Do processo de trabalho. Então, se está organizado, se estou usando a ferramenta adequada, os EPIs adequados, né? No ambiente de 5 ou 5S implantado, vai minorar as falhas, né? A gente estava comentando há pouco aqui do uso do POP, né? O POP vai contribuir aqui para diminuir as falhas, os erros, né? Que são humanos. Problema de identificação também de maior facilidade, né? Identificar onde estão os instrumentos, onde estão os componentes elétricos, vai ficar muito mais fácil com um ambiente de manutenção tendo o 5S implantado. E, claro, o melhor controle do tempo na procura de componentes, né? Na procura de ferramentas, né? Principalmente muitos componentes, principalmente os componentes eletrônicos são bem pequenos, né? Então isso tem que estar etiquetado, tem que estar numa gaveta, né? Separada, num compartimento separado. E tudo isso o 5S colabora. Então, detalhando aqui, né, os benefícios do programa 5S da manutenção, né? Melhoria na qualidade dos produtos, né? Dos produtos, né? Do serviço da manutenção, né? Então, claro, a organização aqui dos componentes, quando a gente está montando um painel de comando elétrico, é importante a aplicação do 5S, né? A implantação do programa 5S contribui para aprimorar a qualidade do serviço de manutenção elétrica, reduzindo falhas, reduzindo retrabalho. Retrabalho é você repetir uma tarefa que você fez e que não ficou boa, né? Então, isso que a gente chama de retrabalho. Reclamação do cliente, né? Cliente interno, reclamação do nosso chefe, né? Então, isso tudo o programa 5S vai evitar. Isso, como eu comentei há pouco, já começou lá no Japão há 60 anos atrás, né? E hoje nas empresas, principalmente no Brasil aqui, utiliza demais, né? Nas empresas que eu trabalhei, eu verifiquei isso aqui em loco, né? O 5S realmente ajuda bastante, né? Como eu comentei, a gente vai ver um exemplo na próxima aula, né? Assim, um exemplo prático, vocês vão ter uma ideia melhor, né? Então, reduzindo falhas, reduzindo os retrabalhos, né? Reduzindo as reclamações do cliente,
vai gerar uma economia de recursos, né, materiais, até financeiros para o setor de manutenção e principalmente a uma maior satisfação do cliente, que na realidade, lembra lá, satisfação do cliente é o próprio conceito de qualidade, né? Então, o programa 5S, quando vai implantar, uma empresa está começando ou ela não tinha nada de qualidade e chegou um gerente lá novo quer implantar a qualidade, a primeira coisa que tem que se fazer, né, que a norma ISO 9001 de qualidade orienta, é aplicar o programa 5S. Né? Então, por isso que o programa 5S implantado no setor de manutenção contribui já comprovadamente, né, para a melhoria do serviço da manutenção. Então, aqui continuando, né, comentar sobre os benefícios do programa 5S na manutenção, também o programa 5S contribui com o aumento da produtividade. Produtividade é só para ter uma ideia, né, que às vezes esse termo aqui algum fica em dúvida. Por exemplo, vamos supor que você está lá no setor de manutenção e você consegue fazer 3 tarefas de manutenção, né, com qualidade naquele dia, ao invés de fazer uma só. Então, se você faz mais de uma tarefa de manutenção, aquilo que estava tendo necessidade, a demanda lá do cliente, você está fazendo produtividade. Você não consegue fazer aquela tarefa naquele tempo determinado, né, da manutenção elétrica, por exemplo, você está trabalhando sem produtividade, né? E a produtividade é importante, principalmente na área elétrica, né? Porque quando você está fazendo uma manutenção corretiva na área elétrica, significa que está sem energia, ou o pessoal está no escuro, ou o equipamento não está funcionando, né? Então, tendo o programa 5S, essa produtividade é aumentada. Como eu comentei, são estatísticas que a maior parte das empresas já comprovaram, né? A gente não está falando aqui de uma coisa que vamos experimentar para ver se vai dar certo, né? Então é muito importante. Então vamos ver aqui no texto, né? Ao promover a organização, a padronização e a otimização dos processos, o programa 5S possibilita um aumento da produtividade, pois, né, os colaboradores, né, a equipe lá da manutenção, passam a desempenhar suas atividades de uma maneira mais eficiente e com menor número de erros. O grande exemplo é o POP, né? Procedimento Operacional Padrão, que é das indicações aí que o item 4 do 5S, a padronização, preconiza. Um outro benefício do programa 5S no setor de manutenção é a redução de custos, né? Hoje toda empresa, e vocês que já trabalham aí em alguma empresa sabem, toda empresa, o gerente fala isso aqui todo dia. Nós temos que reduzir o custo, aí nós temos que reduzir o custo, né? Então isso é muito importante, porque a empresa que ela não reduz o custo, ela tem que demitir funcionário, né? Atrasa o salário de funcionário, né? E o programa 5S, como eu falei, já comprovadamente, né? Ele contribui com isso, né? A eliminação de desperdícios e a otimização de recursos, né, são aspectos fundamentais no programa 5S, o que contribui para a redução de custos na área de manutenção elétrica, né? Acontece também na área de manutenção mecânica, né? Nós estamos aqui com foco na parte elétrica, né? Mas na manutenção mecânica também isso acontece, né? Então é importante, né, reduzir custos, porque quando eu tem uma pequena falha lá durante a manutenção, deixe de fazer uma manutenção preventiva, está aumentando o custo da empresa, né? Nos benefícios do 5S da manutenção, a prevenção de acidentes é fundamental, né? Na área elétrica, um acidente pode ser fatal, né? Então é muito importante um ambiente organizado, com tudo limpo, vai contribuir para evitar acidentes, né? Então a manutenção em um ambiente de trabalho limpo, organizado e seguro é fundamental dentro do programa 5S para evitar acidente, né? Ao seguir essas práticas dos 5 sensos, né, as empresas podem prevenir acidentes no ambiente de manutenção, né, manutenção mecânica, manutenção elétrica, manutenção eletroeletrônica, né? Então, na realidade, é igual a figura que mostra, né?
descartar o que não é necessário ali na bancada, né? Trabalhar com um ambiente limpo, né? Usando os EPIs de segurança, né? Isso tudo vai ser fundamental. Bom, para ilustrar aqui o que a gente está comentando dos 5S, né? Aqui tem uma foto aqui de uma bancada de trabalho na área de manutenção desorganizada, tá vendo? Bancada aqui tem instrumento aqui misturado com outro acessório, né? Eu tenho aqui cabo aqui que às vezes não vou usar e que está aqui há muito tempo na parte inferior da bancada, caixas de ferramentas aqui para todo lugar, né? Tudo desorganizado. Se for procurar um componente, uma ferramenta aqui, caixa de papelão ali para atrapalhar, né? Então, essa foto aqui só para ilustrar. Então, vamos supor aqui que o técnico toma uma atitude e vai seguir o 5S aqui para organizar essa bancada. O que ele teria que fazer? Primeiro, descartar o que ele não usa aqui, ó, essas caixas de papelão é uma embalagem que veio de alguma coisa que ficou lá, né? Então isso aqui ele vai descartar, que ele não usa, né? De repente aqui ele tem duas caixas aqui de ferramentas. Então ele vai organizar aqui, né? Ver se as duas precisam, se deixar, ele vai deixar as duas próximas. Tem uns cabos aqui que provavelmente, né, não usa toda hora, né? Então, né, ele vai ter que fazer aqui uma organização, né? Que a gente fala um 5S aqui nessa bancada, né? Porque isso aqui pode contribuir para um acidente, ele demorar para localizar aqui um determinado componente, um determinado instrumento. Então tem vamos ver aqui numa outra foto, né? Aqui é o antes do 5S, né? Como é que essa bancada ficou depois que foi feito o 5S lá que o técnico fez, tá? Só para ter uma ideia aqui. Bom, então aqui depois de realizado o 5S, olha como é que ficou aqui, né? Bem melhor, né? Tirou lá as caixas de papelão, aquilo que estava nas duas caixas de ferramenta, ele distribuiu aqui para não precisar de abrir a caixa de ferramenta e ter uma ferramenta em cima da outra, né? Então ficou, então tá vendo? Então é um exemplo aqui, né, de que é o 5S. Aqui ele aplicou os 5 sensos, né? Inclusive com a atitude dele de fazer isso, que é a autodisciplina. Então, só para ter uma ideia, é muito interessante, inclusive em algumas empresas, né, até que eu já trabalhei, a gente costuma tirar uma foto antes de fazer o 5S e no dia seguinte, 2 dias depois, tirar uma outra foto igual aconteceu aqui, né? Aqui vai ficar mais fácil, se ele tirar um alicate aqui, ele vai colocar depois no lugar lá, ele e qualquer um da equipe, né? Então, tá vendo? Então, isso que é um exemplo aqui, né, de uma aplicação do 5S ali numa bancada, né? Então ficou muito melhor aqui os painéis de que é do jeito que estava naquela prateleira lá na bancada. Comparando aqui as duas fotos, né? O antes, né? E o depois, né? Para vocês terem uma ideia, né? Então é legal, né? O 5S, né? É fácil. Agora a gente tem que ter o quê? A atitude de fazer, porque se deixar vai juntando, né? É igual a gaveta que a gente tem aí na nossa casa, né? Talvez você até tenha. Então, quem sabe amanhã você vai fazer um 5S naquela gaveta sua aí, né? Que você tem na sua casa aí. Um outro exemplo aqui, né? De ferramentas organizadas, né? Componentes aqui organizados, né? Vai ficar muito mais fácil, né? No momento que precisar. Então, isso é de fundamental importância lá no ambiente de manutenção elétrica. Nós temos aqui um exemplo, né? Eu já tinha mostrado esse slide lá, que é um ambiente, né, de uma empresa aplicado o 5S, né? Tudo organizado, sem lixo no chão, né? E todos os colaboradores lá que trabalham no setor têm que colaborar, né? Para assim ter uma fixação melhor, um reforço do que eu comentei aqui nessa aula do 5S, eu vou deixar um link de um vídeo aqui, um vídeo que tem na internet, ele é de 5 minutos só, mas esse vídeo resume bem o que a gente comentou nessa aula, tá? Aí depois você, dependendo de onde você vê, se você clicar aqui em cima, já vai sair, tá?
quem é a minha aluna Polimig, né? Eu coloquei esses slides também lá na plataforma Pincel Atômico sem áudio, tá? Para você poder rever lá sem precisar de assistir de novo aqui, né? A gravação, tá? Então depois, se você não conseguir, você digita aqui esse link aqui lá no YouTube, né? Que aí você vai ver, é rapidinho o vídeo, tá? É para você ter uma ideia melhor, tá bom? Então, bons estudos. Na outra aula da outra semana, né, eu vou continuar com o 5S. Aí nós vamos ver um exemplo prático, né? Uma situação prática na empresa para vocês compreenderem melhor. Hoje foi só esses conceitos aqui. Então, bons estudos para você. Se você tiver alguma dúvida aqui de alguma coisa que a gente comentou na sala, você pode digitar para mim lá no WhatsApp que eu respondo para você, ok? Então, bons estudos.